Olá pessoal, eu sou o Zizo do canal Lado B do Autismo e hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que eu acho muito interessante, que é a gente pressupor competência e oferecer suporte à pessoa com deficiência, e no nosso caso aqui sempre vamos falar preponderantemente da pessoa autista. Então vamos lá. O que é pressupor competência? Pressupor competência quer dizer eu acreditar que aquela pessoa a quem eu estou me dirigindo é capaz de me compreender, de executar aquela tarefa, de fazer aquilo que eu imagino que ela vai fazer. Então, por exemplo, eu tenho que acreditar quando eu digo para o meu filho, vá lá e arrume a cama. Eu estou pressupondo competência nele, estou acreditando que ele é capaz de arrumar aquela cama quando eu atribuo aquela tarefa para o meu filho, por exemplo, né? Ou quando eu estou no meu trabalho e alguém me pede alguma coisa para fazer, ela está pressupondo que eu tenha competência para fazer aquilo. Então, pressupor competência é você acreditar que aquela pessoa é capaz de desempenhar determinada tarefa. E isso é muito importante para as pessoas com deficiência. Por quê? Porque, normalmente, quando alguém se depara com uma pessoa com deficiência, imediatamente acredita que aquela pessoa não é capaz de executar as coisas mais simples da vida. Então, isso daí é o que a gente chama de capacitismo, que é o preconceito em relação às pessoas com deficiência. Então, está pré-concebido na minha mente que aquela pessoa não é capaz, que ela não vai dar conta, que ela não vai conseguir. E quando a pessoa executa, às vezes, tarefas simples, as pessoas, nossa, que exemplo, que maravilha. Na verdade, quando eu estou dizendo que maravilha, que a pessoa com deficiência executou determinada tarefa, eu estou dizendo que eu acreditava que ela não era capaz. Então, eu estou surpreso porque ela fez coisas básicas, que qualquer ser humano faria e que eu espero de qualquer outro ser humano. Então, pressupor competência é o oposto do capacitismo. O capacitismo é eu achar que a pessoa não será capaz de fazer. E pressupor competência quer dizer eu acredito que aquela pessoa vai ser capaz, vai dar conta, por exemplo, eu estou me dirigindo a um autista não verbal e porque ele não se comunica pela fala, eu acho que ele não está entendendo o que eu estou falando. Por exemplo, eu acho que ele não é capaz de compreender. Não, eu tenho que pressupor que apesar dele não se comunicar pela fala, o intelecto dele está lá, rígido, perfeito, então ele é plenamente capaz de compreender o que eu estou dizendo, apesar de não saber, não ter condições de enfrentar uma barreira para se comunicar através da fala. Então ele não consegue se comunicar, mas ele consegue me compreender perfeitamente. Outro exemplo, as pessoas acham que a gente, autista, porque às vezes é meio distante emocionalmente, a gente não sente. As pessoas acham que autista não tem sentimento. Não, a gente tem sentimento, a gente só tem uma dificuldade, a gente enfrenta uma barreira na hora de expressar esses sentimentos, o que não quer dizer que a gente não tenha sentimento. Então, se eu estou fazendo algo para uma pessoa autista e às vezes ele não demonstra, eu tenho que pressupor que sim, ele é capaz de sentir, ele está sentindo o amor, o afeto, o carinho, que essa é uma dificuldade, por exemplo, de muitos pais de autistas, achar que aquilo está caindo no vazio, que toda aquela dedicação, que todo aquele afeto, que toda aquela preocupação não encontra eco dentro do autista, pode ter certeza. O autista sabe muito bem e sente muito bem e acolhe esse sentimento, a gente só não consegue expressar. Enfim, isso é pressupor competência. Mas isso, você falou que existia aí uma espécie de contradição entre pressupor competência e oferecer suporte. Tem muita gente que acha, principalmente com autista nível 1 de suporte, que se eu pressuponho competência, eu não preciso oferecer nada para esse autista, ele dá conta, manda ele fazer, manda ele ir lá, não vai, pode ir lá sozinho. Olha que pessoa boa que eu sou, eu pressuponho competência no meu filho, que até mando ele fazer as coisas como qualquer outra criança. Bom, se de um lado eu tenho que pressupor competência, de outro eu tenho que entender que pessoas com deficiência enfrentam barreiras que outras pessoas não enfrentam. Então existem barreiras que a gente tem, com as quais a gente tem que lidar,
que às vezes o neurotípico não tem que lidar. Por exemplo, a nossa dificuldade de comunicação, por exemplo, a nossa dificuldade de compreensão do jogo social. Então, se eu mando o meu filho brincar com os amiguinhos achando que eu estou pressupondo competência, eu tenho que saber que eu tenho que oferecer um suporte mínimo para ele executar essa tarefa. Por quê? Porque é justamente ali que a gente está enfrentando mais barreira. Então, as pessoas com deficiência, enfim, enfrentam barreiras diferentes do que aquelas que não têm alguma deficiência. E nós, autistas, temos principalmente barreiras na área de comunicação, relacionamento social, ou compreensão do jogo social, e a questão do nosso comportamento muito rígido, né? A gente gosta de regra, gosta de seguir padrões, gosta de fazer sempre a mesma coisa. Então, se eu vou, por exemplo, levar meu filho, ou meu filho chegou na adolescência, eu tenho faz de conta, né? Tá lá meu filho, autista nível 1 de suporte, ele vai ter que fazer o Enem, mas eu pressuponho competência. Filho, você vai dar conta, você vai conseguir. Bom, realmente, essa pessoa, essa criança, ela tem competência intelectual e de enfrentar aquela prova, já fez várias provas, mas ele nunca fez um Enem. E para nós autistas, essa novidade gera muita confusão. Então, eu pressuponho competência, eu sei que meu filho é capaz, ele vai dar conta de fazer um Enem, por exemplo, mas eu sei das barreiras que ele enfrenta. Então, eu vou oferecer suporte para que ele exercite essa capacidade. O que quer dizer isso, Zizo? Eu vou levar ele no local de prova antes, eu vou conversar com ele, eu vou de repente baixar uma prova de Enem na internet e colocar ele para fazer um simulado, para ele ter um primeiro contato, para aquilo não ser uma surpresa. Então eu não estou duvidando da competência dele, eu estou oferecendo conforto, estou oferecendo suporte naquelas barreiras que ele tem para atingir aquele objetivo do qual ele é capaz, que no caso, por exemplo, que eu estou dando é a questão de fazer o Enem. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem essa coisa de pressupor competência e oferecer suporte. Vamos dizer que eu estou andando na rua e eu vejo uma senhora, um senhor, uma pessoa de idade carregando sacolas de mantimento muito pesadas. Bom, aquela pessoa saiu de casa, ela foi fazer as compras dela, ela está voltando para casa com as compras dela, portanto, eu pressuponho que ela é competente para fazer isso, porque afinal ela está ali fazendo aquela tarefa. Agora, por causa disso, eu vou deixar aquela pessoa carregando todo aquele peso? Ou eu vou reconhecer que aquela pessoa tem certas limitações, enfrenta certas barreiras, por exemplo, por causa da idade, e vou oferecer minha ajuda para carregar aquilo? Porque para mim, apesar de autista, eu não tenho dificuldade nenhuma em carregar sacola de compra, pelo menos não por enquanto, né? Pode ser que mais tarde eu venha a ter, mas enfim, isso é... Então, eu estou pressupondo competência, eu sei que aquela pessoa é capaz de carregar aquelas sacolas de compra, tanto que ela está fazendo, o que não quer dizer que eu não possa oferecer um conforto, não posso oferecer um suporte e dizer, deixa que eu carrego essa sacola, deixa que eu levo essa sacola para o seu carro, você não precisa carregar isso, né? Eu sei que é capaz, mas eu posso oferecer. Então, pressupor competência e oferecer suporte é isso, é eu saber que a pessoa dá conta, mas eu conseguir, através do suporte, viabilizar a execução daquela tarefa, daquele objetivo. Lembre-se sempre o que eu falo, o que a gente quer para a pessoa com deficiência, o que a gente quer para a pessoa autista é que ela possa buscar a própria felicidade, ou seja, que ela possa escolher o que ela quer fazer da vida, que ela seja capaz de desempenhar a vida dela e exercitar a vida dela plenamente, apesar das barreiras que a gente enfrenta, dada a nossa condição. Então, oferecer suporte ou pressupor competência não quer dizer abandonar esse autista à própria sorte. Ah, mas eu sei que ele dá conta. Tudo bem, mas ofereça suporte naquelas áreas, naquelas questões em que a gente tem essas barreiras. Então eu pressuponho competência, alavanco essa pessoa para que ela consiga dar conta e realizar esses desejos, esses sonhos e, enfim, ser uma pessoa plenamente feliz.